Ora bem, hoje vamos rever cálculo combinatório, nomeadamente arranjos e combinações. E para começar, vamos recordar a definição de fatorial. Portanto, dado um número n natural, designamos por n fatorial, portanto, e representamos com este ponto de exclamação, o número de maneiras de ordenar os elementos de um conjunto com n elementos. Ou seja, se nós quisermos, por exemplo, calcular 3 fatorial, portanto, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Para um n genérico, portanto, um n natural, n fatorial será n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1. Ok? Portanto, dado um número n natural, n fatorial é dado por esta expressão. E é fácil observar que, portanto, da mesma forma que temos esta forma, também podemos observar que qualquer número natural fatorial é igual a ele próprio vezes o anterior fatorial. Portanto, ou seja, 10 fatorial será igual a 10 vezes 9 fatorial. 8 fatorial será igual a 8 vezes 7 fatorial. Ok? Por convenção, portanto, tendo em conta que estas duas definições são válidas para n's naturais, portanto, os naturais é 1, 2, 3, 4, etc. Portanto, a convenção será que 0 fatorial é igual a 1. Ok? Então, uma definição, uma convenção. Ora, um exemplo para perceberem muito simples. Quantas maneiras existem para colocar 5 pessoas em fila, umas ao lado das outras? Portanto, temos 5 pessoas e queremos saber o número de maneiras que elas têm de permutar entre si. Portanto, ou seja, para o primeiro lugar temos 5 opções, para o segundo lugar temos 4 opções, para o terceiro temos 3 opções, 2 opções e depois por último fica a última pessoa que sobrou e portanto temos 5 fatorial maneiras que é 120. Ok? A seguir temos os arranjos com repetição, portanto, dados n objetos, portanto, aqui n a pertencer aos números naturais, existem exatamente n elevado a p formas diferentes de efetuar p extrações sucessivas e com reposição que representamos por n à linha índice p, que é uma coisa que n elevado a p. Ok? Portanto, vocês têm que saber, esta notação é n à linha índice p, apesar de ser a mesma coisa que n elevado a p, porque nas escolhas múltiplas do exame podem estar lá portanto, esta notação e, portanto, vocês vão ter que saber que é a mesma coisa que ter n elevado a p. Ok? Ora, para perceberem melhor esta definição, temos aqui dois exemplos muito simples. Portanto, o primeiro exemplo será quantas maneiras existem para extrair 3 bolas sucessivamente e com repetição de um conjunto com 9 bolas numeradas do a 9. Ora, se nós queremos extrair 3 bolas sucessivamente e com repetição, portanto, a primeira bola temos quantas opções? 9, certo? Ok, 9 opções. 9. Depois a segunda bola, tendo em conta que a primeira bola foi reposta, portanto, com repetição, quer dizer que na segunda bola nós temos novamente 9 opções. 9 vezes 9. Para a mesma coisa para a terceira bola, portanto, 9 vezes 9 vezes 9, fica 9 ao cubo, ou então representante cujo arranjo com repetição é a mesma coisa que ter 9 à linha índice 3. Ok? Outro exemplo simples também é quantos números de 4 algarismos existem com os 4 algarismos ímpares. Ora, números de 4 algarismos, é óbvio que o primeiro algarismo de todos não pode ser o zero, não é? Portanto, porque senão faria com que o algarismo fosse 3, o número fosse 3 algarismos em vez de 4, não é? Ora, mas tendo em conta que os 4 algarismos têm que ser ímpares, esse pequenino problema é removido, não é? Ou seja, para a primeira casa dos milhares temos quantas opções? Portanto, pode ser 1, 3, 5, 7 e 9. Portanto, temos 5 opções. Como eles não têm que ser algarismos diferentes, portanto, aqui não dizem nada sobre algarismos serem diferentes. Portanto, na segunda casa também temos 5 opções. Portanto, 1, 3, 5, 7 e 9. A mesma coisa para a casa das dezenas e o mesmo para a casa das unidades. Portanto, isso dá 5 elevado a 4, não é? Portanto, é óbvio que isto é 5 elevado a 4, que é a mesma coisa que ter 5 arranjos com repetição 4 a 4. Ok? Posteriormente, de forma análoga, temos os arranjos sem repetição. Portanto, agora, ao contrário dos arranjos com repetição, agora não vamos ter a reposição do objeto. Portanto, ou seja, dados n objetos, existe exatamente n fatorial sobre n menos p fatorial formas diferentes de efetuar p extrações sucessivas sem reposição do objeto e que representamos por arranjo de n p a p. Portanto, agora saiu linha e que a fórmula é dada por n fatorial sobre n menos p fatorial. Ok? Ora, para perceberem aqui melhor a definição, é muito simples de observar aqui com um exemplo, não é? Portanto, quantas maneiras existem para extrair 3 bolas sucessivamente e sem repetição de um conjunto de 9 bolas numeradas do a 9? Ora, a primeira bola temos 9 opções, que são as 9 bolas do a 9. A segunda bola, como já extraímos uma e não voltámos a colocar,
Agora temos 8. Não é? Imagina que teremos uma bola qualquer e, sei lá, sai a bola 4. Não é? Saiu a bola 4, por exemplo, quer dizer que agora na segunda bola que vamos ter já só temos 8 opções. Portanto, 9 vezes 8 e, portanto, a terceira também já tiramos a primeira e já tiramos a segunda bola. Portanto, não foram repostas, temos 7 opções. E, portanto, 9 vezes 8 vezes 7 é exatamente arranjo 9, 3 a 3, que é a mesma coisa, se vocês pensarem, que 9 fatorial, portanto, usando a fórmula, é 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. Ok? Portanto, é importante vocês perceberem que podem usar tanto a forma do fatorial ou usar simplesmente aqui o símbolo dos arranjos. Outro exemplo é quantos números de 4 algarismos existem com os 4 algarismos ímpares e todos distintos. Ora bem, se todos têm que ser ímpares e distintos, portanto, para a primeira casa temos 1, 3, 5, 7 e 9, portanto 5 opções. No entanto, agora, como eles têm que ser distintos, o segundo algarismo já não pode ser igual ao primeiro. Portanto, agora temos 4 opções. Depois, para a terceira casa aqui das dezenas, temos 3 opções. Não é? Portanto, não podemos escolher nem o que saiu aqui, nem o que saiu aqui. E depois, 2 opções, que é a mesma coisa que ter arranjo de 5, 4 a 4. De agora, analogamente aos arranjos, temos por outro lado as combinações. E, portanto, dado um conjunto com n elementos, existem exatamente n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, subconjuntos com p elementos e que representamos por combinações de n p a p, que é a mesma coisa que este valor aqui. Ok? As combinações são bastante úteis, ok? E é importante observar que os arranjos e as combinações estão relacionados. Como é que os arranjos e as combinações estão relacionados? Ora, os arranjos de n p a p é igual às combinações de n p a p vezes p fatorial. Ok? Portanto, é muito importante observar aqui este facto. Agora, exemplos para perceberem melhor aqui as combinações. Portanto, quantas maneiras existem para ter 3 bolas simultaneamente, portanto, agora não é sucessivamente, é simultaneamente, de um conjunto com 9 bolas numeradas de 1 a 9. Ora, se nós agora tirarmos simultaneamente, quer dizer que ao metermos a mão para tirar 3 bolas, as 3 bolas extraídas vão estar as 3 na mão. Ou seja, extrair a bola 1, 2, 3 ou extrair a bola 3, 2, 1 vai ser o mesmo porque é o mesmo conjunto, não é? Porque elas foram tiradas simultaneamente. Portanto, quando é esse o caso, quando a ordem não interessa, não é? Ou seja, nós tiramos as 3 bolas e não interessa a ordem se estamos com a bola 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, porque vai dar ao mesmo, usamos combinações em vez de arranjos, ok? Portanto, a resposta a esta pergunta será combinações de 9, 3 a 3, que é das 9 bolas, extraímos 3 simultaneamente, portanto, de uma só vez. E, portanto, usando a forma, se quiserem, isto é fácil de calcular, é 9 fatorial a dividir por 6 fatorial vezes 3 fatorial. Podem usar as calculadoras também, nas vossas calculadoras gráficas, que vão poder usar no exame. Também têm lá a opção de calcular combinações mais facilmente. O outro exemplo é de uma turma com 13 raparigas e 12 rapazes, quantos grupos se podem formar de 4 elementos constituídos por 2 raparigas e 2 rapazes? Ora, se nós quisermos, nós agora vamos formar grupos. Não é? O grupo constituído por o João, a Maria, a Joana e o Pedro é a mesma coisa que o grupo constituído pela Maria, João, Pedro e Joana. Okay? Portanto, ou seja, alterar a ordem do grupo não afeta o grupo em si. Portanto, o grupo continua o mesmo. O grupo dos 4 alunos continua o mesmo. Okay? Portanto, vamos dar combinações. Ora, então como é que fazemos? Ora, nós queremos um grupo de 4 elementos, mas 2 raparigas e 2 rapazes. Portanto, das raparigas queremos escolher 2 raparigas. Portanto, vamos fazer combinações de 13, 2 a 2. Portanto, das 13 raparigas escolhemos 2. E, portanto, aqui vezes, porque ainda não acabámos de fazer o nosso grupo, né? O nosso grupo é de 4. Portanto, só metemos mais quando são outros casos a considerar, mas ainda estamos no mesmo caso. Ainda falta, para preencher o grupo de 4 elementos, ainda faltam-nos 2 rapazes. Ou seja, dos 12 escolhemos 2. Portanto, combinações de 12, 2 a 2. Pronto, e esta é a resposta ao nosso exercício. Não esquecendo que temos que usar combinações, porque o grupo formado por 4 elementos, por exemplo, A, B, C, D, é a mesma coisa que o grupo, com o conjunto D, C, B, A. Okay? Agora deixo-vos aqui 2 exercícios para vocês pensarem e se quiserem escrever nos comentários as vossas resoluções e como é que pensaram, algumas dúvidas. O primeiro exercício, de quantas maneiras podem sentar 3 raparigas e 4 rapazes num banco de 9 lugares, sabendo que os rapazes ocupam lugares seguidos. E o exercício 2, tem que uma equação para resolver em ordem n, portanto n é um número natural, que é combinações de 3n, 2 a 2,
é igual a 5 vezes arranjo de arranjo de n 2 a 2 mais 3. Pronto, agradeço pela vossa atenção. Alguma dúvida ou questão que tenham neste vídeo é só escrever um comentário. Muito obrigado.